da história dos pastores que passaram aqui, do pastor Arthur, que agora está junto com vocês, trabalhando aqui há 5 anos na igreja, e que tem anos pela frente para servir ao Senhor. Mas o trabalho de um pastor à frente de uma igreja local é levar essa igreja a crescimento. Crescimento, em primeiro lugar, aquilo que nós chamamos de crescimento qualitativo, crescimento em qualidade de vida, crescimento em maturidade cristã, crescimento espiritual. O trabalho de um pastor, usando a palavra, a pregação, o ensino, o aconselhamento, tanto no gabinete como nas visitações, o discipulado, é levar cristãos à maturidade espiritual. E essa maturidade se traduz no compromisso das pessoas com a causa de Cristo, com a igreja local. E quando essa maturidade acontece, a gente vê também o desenvolvimento e o crescimento quantitativo, que é o normal. Porque discípulos fazem discípulos. Porque crentes maduros e comprometidos levam a outras pessoas o mesmo Deus e a graça que um dia lhe alcançou e lhe transformou. Então, é assim que um pastor trabalha, para levar a igreja à maturidade, para levar a igreja ao crescimento espiritual, para levar a igreja à multiplicação. É assim que nós vemos o Novo Testamento. Uma igreja sadia, bem pastoreada, uma igreja bem fundamentada na palavra de Deus, ela é uma igreja que cresce naturalmente, espontaneamente. E assim a gente percebe no livro de Atos. E se uma igreja local ela quer crescer, tanto em qualidade como também em quantidade, ela deve buscar referências, estímulos, igrejas que desafiam, e nada melhor do que a palavra de Deus para nos apresentar igreja que nos inspire e que nos desafie. Não há modelos perfeitos em toda a Bíblia. Quando a gente lê as cartas de Paulo dirigidas a várias igrejas, a gente percebe que cada igreja tem seus pontos fortes, que devem ser imitados e observados, também tem suas fraquezas, como toda igreja local. Né? Não há igreja perfeita. Nós somos uma igreja militante, na luta contra a natureza pecaminosa para avançar o reino. Só seremos uma igreja triunfante e gloriosa lá quando partirmos para estar com o Senhor. Mas enquanto aqui a igreja caminha, ela é um projeto em desenvolvimento, um projeto em acabamento. Mas eu gostaria de convidá-los a que a gente busque modelos bíblicos, porque eu entendo que o Espírito Santo de Deus inspirou os autores sagrados, principalmente no Novo Testamento, para nos mostrar, para nos apontar a nós, pastores, como devemos pastorear a igreja de Deus. A liderança da igreja, conselho, presbíteros, como nós podemos auxiliar e juntar e unir forças para que a igreja desenvolva. Então, as igrejas bíblicas nos servem como esses modelos de inspiração e de desafio. A igreja de Jerusalém, aqui para mim, é uma dessas igrejas que nos serve de referencial, pois com ela a gente aprende muitas coisas aqui. Aprende como viver uma vida comunitária, por exemplo. Aprende como um bom exemplo de pureza, né, e de poder no Novo Testamento. A igreja de Jerusalém foi a primeira igreja cristã. Ela nasceu no dia de Pentecostes, naquela festa, né, anual dos judeus ali. Registra Atos capítulo 2 até o capítulo 7, fala de como essa igreja nasceu, como ela se desenvolveu e espalhou o evangelho por toda aquela região, enchendo Jerusalém e toda a circunvizinhança com o evangelho de Cristo Jesus. Se você é familiarizado com a história da igreja no Novo Testamento, conhece o livro de Atos, você vai ver que Deus escolheu, após a Páscoa, que era uma festa anual dos judeus, 50 dias após a Páscoa havia uma outra grande festa, o Pentecostes. Quando vinham judeus de todas as partes do mundo, o que nós chamamos de judeus da dispersão, que foram espalhados pelo mundo, pelo menos vinha
uma vez ou até 3 vezes por ano em Jerusalém para adorar no templo de Jerusalém. No templo construído por Salomão e depois aumentado e desenvolvido por Herodes. Vinham então os judeus de todas as partes, e Deus escolheu o Pentecostes para que essa multidão de judeus que vinham de todas as partes do mundo para adorar, visse ali o nascimento da igreja, visse ali o cumprimento da promessa de Deus, quando derramaria sobre toda a carne do seu espírito. E 120 daqueles que ouviram Jesus e seguiram Jesus ficaram esperando essa promessa de Deus. E sobre eles veio o Espírito Santo de forma inaugural, trazendo poder à igreja, como Jesus havia dito aos discípulos em Lucas capítulo 24, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então esse é um texto da grande comissão contida em Lucas capítulo 24, verso 44 em diante. E o Espírito Santo veio. Eles começaram a falar na língua dos povos que chegaram ali para adorar a Deus. E todos ficaram atônitos, porque ouviam aqueles galileus, homens simples, semi-analfabeto, falar no seu próprio idioma as grandezas de Deus. E Lucas relata pelo menos 14 ou 15 nacionalidades que estavam ali para adorar ao Deus de Israel, os judeus da dispersão. E quando alguns brincavam, dizendo que aqueles homens estavam embriagados, outros ficavam atônitos, o que está acontecendo? Como é que esses homens que são simples falam no meu idioma das grandezas de Deus? Pedro toma a palavra e prega aquele primeiro sermão, fazendo um histórico de como Deus agiu através de Cristo Jesus, o Messias prometido. A quem acusa Pedro, vocês mataram, juntamente com as autoridades de Israel e as autoridades romanas, e crucificaram o autor da vida. Aquelas pessoas que ouviram isso, compungiu-se-lhes o coração e, quebrantado, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos agora, nós que temos a culpa de crucificar o Messias? E a palavra de Pedro foi: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo, a salvação de Deus. Porque a salvação é para vocês e para os vossos filhos e para todos aqueles que ainda estão longe. Esse foi aquele primeiro sermão. Diz o texto que naquela mesma manhã, 3.000 pessoas foram batizadas. Mas a Bíblia nos relata que esse número foi aumentando cada vez mais. E houve um crescimento exponencial. O capítulo 4 de Atos nos diz no verso 4, por exemplo, se você quiser ver comigo aqui, Atos 4:4, nos diz assim, que porém muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000 pessoas. Se você vê o verso 32 do mesmo capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, que da multidão dos que creram era um coração e a alma. Então aqui, Lucas está contabilizando 3.000 lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 4, esse número sobe para 5.000. Verso 32, uma multidão crê. Você vai para o capítulo 5, verso 14, e você vai ver, e aumentava sempre mais e mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. E no capítulo 6, verso 7, nos diz lá o texto que a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava mais e mais. Então é uma igreja exponencial de um crescimento enorme e ela nos serve como referência aqui por causa disso. Se quisermos crescer, temos que buscar de Deus as mesmas características que nós encontramos nessa igreja em Jerusalém. Naturalmente, eu digo que há diferenças entre aquela época e a nossa. O Brasil é um país pagão. Israel temia Deus e conhecia a sua palavra. Também Cristo havia ressuscitado fazia 50 dias.
Hoje já fazem quase 2.000 anos. Naquela época houve um tremendo derramar do Espírito Santo em Jerusalém. Hoje, ainda oramos no Brasil e aguardamos que Deus nos visite com tal poder. Assim, em certo sentido, o crescimento era mais favorável naquela época do que hoje. Mas, por outro lado, há muitas semelhanças, não há só diferenças, mas há muitas semelhanças entre a nossa época e aquela época. O homem, ele continua o mesmo, perdido em seus pecados. Deus continua o mesmo, santo e amoroso. A solução para o homem é a mesma, ou seja, o Evangelho de Cristo Jesus. Também temos o mesmo Espírito habitando na igreja, habitando o coração do crente. Talvez não atuando da mesma forma, com a mesma intensidade que naquela época. E desejamos a mesma coisa que a igreja daquela época desejava: a glória de Deus e a salvação de vidas. Tudo isso nos leva a ver aquela igreja como um modelo, como um estímulo para nós. Vejamos então, irmãos, as características da igreja de Jerusalém. Vamos olhar para aquela igreja e tentar buscar algumas coisas que nos servem como desafio e estímulo para que sejamos uma igreja assim semelhante. Observe algumas das características da igreja em Jerusalém que precisamos buscar e manter e conservar nas nossas vidas hoje, porque nós encontramos tantas igrejas e tantos pastores tentando usar de métodos mais modernos e contemporâneos para chamar a atenção das pessoas. E eu digo assim, olha, Deus já nos deu o mapa, já nos ensinou o caminho. Olha para a palavra, veja como é que se faz. O Senhor deixou isso aqui para nossa instrução, como um manual que nós devemos seguir, confiança e fidelidade a Deus. A igreja de Jerusalém, a primeira característica dela que nós devemos buscar para a nossa vida como igreja hoje, é uma igreja que era perseverante. A igreja de Jerusalém era uma igreja que perseverava, né? O texto começa assim no verso 42. E perseveravam. Então nós precisamos perseverar se quisermos ser uma igreja saudável e abençoada por Deus. Mas é importante entender o que significa então perseverar. Perseverar é persistir, é aderir e engajar-se em alguma atividade e permanecer firme nisso. Traz a ideia de assiduidade, traz a ideia de continuidade, de manter alguma coisa que é importante e fundamental. Os primeiros cristãos, lá em Jerusalém, eles perseveravam e eram assíduos em 4 atividades básicas da igreja ali em Jerusalém. E isso aqui é o fundamento. Se toda igreja quiser ser uma igreja saudável, ela precisa olhar para esses 4 fundamentos e perseverar, e insistir, e continuar, e ser assíduo nesses fundamentos. E o primeiro fundamento aqui, da qual a igreja de Jerusalém perseverava, é o fundamento bíblico doutrinário. Observem, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles perseveravam em escutar, em aprender a pregação doutrinária dos apóstolos. Isso era constante, isso era contínuo. Possivelmente todos os dias, eles iam ao pátio do templo de Jerusalém. Não era o templo da igreja, mas era o templo de Jerusalém. E no pátio ali do templo, eles se reuniam para ouvir os apóstolos ensinarem os ensinos que eles aprenderam por 3 anos de Jesus. Você vai encontrar nos evangelhos, Jesus não morava em Jerusalém, Jesus morava na Galileia, Jerusalém está na Judéia, mas todos os anos ele vinha da Galileia para a Judéia numa dessas festas, ou da Páscoa, ou do Pentecostes, ou do Tabernáculo. E sempre que essas festas existiam, as multidões habitantes de Jerusalém procuravam Jesus lá no pátio do templo, porque sabia que ele está lá para ensinar.
A igreja continuou essa mesma coisa e os apóstolos iam para ali diariamente. Já que os cristãos não tinham templo onde se reunir, eles usavam então o templo em Jerusalém para ouvir e aprender a pregação dos apóstolos. Diz o verso 42 do capítulo 2 que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diz o capítulo 5, verso 42, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Então, essa era a prática da igreja. E se uma igreja quer ser de fato uma igreja saudável, madura e que cresce espiritualmente, ela precisa ser uma igreja que mantém, que preserva o fundamento bíblico-teológico, ensina as pessoas a palavra de Deus, ensina os desígnios de Deus. Jesus passou 3 anos preparando aqueles 12 homens para que após a sua morte, esses homens pudessem fundamentar a igreja. E nós vemos aqui, naquela primeira igreja que nasceu, essa prática. A igreja perseverar em ouvir, em aprender, em absolver a doutrina que os apóstolos tinham para ensiná-los, porque eles receberam isso de Jesus. Os apóstolos se ocupavam em pregar e instruir os crentes nos ensinos de Jesus, no qual durante aqueles 3 anos eles foram instruídos e preparados. Os novos discípulos, mais de 3.000 pessoas, diz o texto, desejavam aprender os ensinos apostólicos. Faziam isso diariamente, tal era a sede de aprender. Então eu queria dizer para você, meu querido, se você deseja ser um instrumento nas mãos de Deus, se você deseja ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus, você precisa ter sede de aprender a palavra de Deus e aproveitar os homens que Deus tem levantado para lhe instruir nessas verdades da palavra de Deus. E os pastores e o conselho da igreja precisa fundamentar, persistir nesse fundamento que é o ensino bíblico teológico. Não tem segredo. Prega a palavra, diz Paulo a Timóteo, quer seja oportuno, quer não. Instrui, aconselha, repreenda com longanimidade e doutrina, porque fazendo assim você vai abençoar o povo de Deus e vai levar os crentes ao crescimento e à maturidade espiritual. Mas, além do fundamento bíblico para fortalecer a vida dos crentes, uma outra coisa, um outro fundamento, a igreja perseverava e não abria mão disso, né? Que é a comunhão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Essa palavra comunhão que aparece aí não se refere à ceia do Senhor, ela vem depois, vamos observar isso. Mas é a comunhão dos santos. Cristianismo, meu querido, é relacionamento. E relacionamento a gente tem quando a gente mantém e persevera nisso. Não tem como funcionar uma igreja que só se reúne ou que convive só apenas no domingo e não se vê nos outros dias. A igreja mantinha comunhão, mantinha relacionamento, mantinha relações estreitas como irmãos. A palavra de Deus nos diz que a gente tem que pastorear uns aos outros. A gente tem que conviver uns com os outros para crescermos juntos. E a igreja mantinha esse fundamento, o fundamento da comunhão. Evidentemente, quando a gente olha para a igreja do Novo Testamento, ela não se reunia em templos, como a gente sabe, disso até o 4º século, foi uma igreja perseguida e não tinha o privilégio que nós temos hoje, de termos um local onde a gente adora a Deus. Eles não tinham isso. Era uma religião proibida pelo Império Romano, porque os cristãos não se dobravam diante de César, nem cultuavam a César como Deus. Porque Roma tinha essa política, ela dominou o mundo daquela época. E os povos pagãos que tinham seus deuses, que adoravam seus deuses, eles diziam, vocês podem adorar os seus deuses, contanto que vocês reconheçam que César é também um Deus e se dobre diante dele. Quando os povos faziam isso, um Deus a mais, um Deus a menos, não é problema nenhum, então eles tinham permissão para funcionar como igreja, como liberdade, como religião, e adoravam os seus deuses.
Mas os judeus e os cristãos, eles diziam, não, nós só temos um Senhor e só nos dobramos e reconhecemos o Senhor como Deus. E nós não vamos dobrar os nossos joelhos diante de César, do imperador romano. Por isso era uma religião proibida. Por isso eles não tinham permissão para funcionar. Por isso eles não podiam construir seus templos. Era uma religião perseguida pelo Império Romano. Por isso os cristãos, como é que eles viviam? Como era o modo de vida da igreja no Novo Testamento? Eles se reuniam nas casas dos irmãos, nas casas uns dos outros, em pequenos grupos de comunhão. E assim a igreja se espalhou pelo mundo. Esse crescimento todo que você vê aqui funcionava assim, boca a boca, pessoa a pessoa. Minha casa era um templo. Minha casa, eu chamava os meus vizinhos para ouvir do evangelho que transformou a minha vida. Então, a igreja era a casa dos cristãos. E eles perseveravam nisso, em comunhão, em estarem juntos uns com os outros. E se quisermos ser uma igreja saudável, e se quisermos ter vida viva, comunitária, nós precisamos manter não somente a doutrina, mas manter a comunhão, os laços de relacionamentos cristãos. Mas vai mais, ele diz que eles perseveravam também na ceia do Senhor, no partir do pão, na celebração da ceia do Senhor em culto público e solene. E aqui é das coisas que a igreja fazia, né? Ela não podia se reunir, vivia em grupos durante a semana nas casas, mas todo o primeiro dia da semana, eles se juntavam em um descampado, iam para longe dos olhos do Império Romano, para juntos ali naquele dia celebrar a ressurreição de Cristo, celebrar o Shabat para eles. Eles entenderam que o quarto mandamento não se referia a um dia específico, mas uma coisa que Deus faria. Deus tiraria de sobre os nossos ombros o peso do pecado e da condenação. Deus nos traria descanso. E isso aconteceu quando Cristo venceu a morte naquela cruz. Passou a sexta-feira na morte, passou o sábado na morte, e no terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos, nos trazendo aqui a certeza e a esperança da vida eterna. E a igreja do Novo Testamento, você pode observar, começou a se reunir no primeiro dia da semana. Nisso que nós chamamos de domingo, porque recebemos a influência do cristianismo, né, romano. A palavra Dominus vem do latim, significa dia do Senhor. É o dia que Jesus venceu a morte, é o dia da ressurreição, é o dia da vitória do Cordeiro. E a igreja ia para descampados, lugares longes, aos olhos do poder romano, para adorar ao Senhor. E eles lá levavam seus alimentos, seus piqueniques, para passar o dia ali em adoração. E lá eles celebravam a ceia, lá eles partiam pão, lá eles celebravam a vitória de Jesus sobre a morte, lá eles cultuavam a Deus. E a igreja precisa perseverar nisso, em manter-se adorando o Senhor, em manter-se em culto, em tendo consciência de que o culto não é apenas uma reunião de pessoas, mas o culto é o convite que nós aceitamos de Deus para estar em sua presença. Isso aqui, meus irmãos, nós temos que manter a consciência disso. Vou falar mais na frente do que isso significa aqui. Nós não vimos aqui para simplesmente ver os nossos irmãos, ou cantar alguns louvores, ou ver o pastor pregar. Nós vimos aqui porque Deus nos convidou a gozar da sua presença, a ter comunhão com Deus. Pessoas como nós, pecadores indignos, temos o privilégio, a oportunidade de estar diante do Deus da glória. Esse Deus que nos convida a participar da sua comunhão e presença. E isso renova a nossa vida. A gente sai do culto com um espírito renovado. Deus toca o nosso coração. E isso faz bem. A igreja de Jerusalém entendia que isso era um fundamento primordial, que eles precisavam perseverar e manter isso com assiduidade, com continuidade. E por último, eles perseveravam no outro fundamento, que é importante demais para a vida da igreja, que sem isso ela não avança. Perseveravam nas orações. Uma igreja que não ora, ela não cresce, ela não
anda, ela não faz diferença no mundo. A igreja precisa do fundamento da oração. E a oração é a dependência de Deus. É o reconhecimento de que nós somos débeis e que precisamos de Deus, do poder de Deus, tanto para a nossa vida em santificação, para vencer a natureza pecaminosa que carregamos, quanto poder para pregar esse evangelho e o Espírito de Deus transformar a vida de quem ouve. A igreja precisa orar. E aquela oração acontecia no templo de Jerusalém, porque você vai observar que eles continuavam observando as horas de oração, né? 9 horas da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Os judeus estavam ali no templo para buscar a presença de Deus. Eles perseveravam nisso, buscavam a face do Senhor no templo e de casa em casa. O verso 46 nos diz isso, do capítulo 2. Diariamente eles perseveravam no templo. O verso 46. O verso 42 nos diz que eles estavam lá perseverando nas orações. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Atos 3:1. E nas casas, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas reunidas estavam ali orando. Atos 12:12. Então a igreja orava, tanto no templo como também de casa em casa, na casa dos irmãos. Reuniões de oração, buscando a presença de Deus para manter uma vida de santificação. Então, por favor, preste atenção nisso. Queremos comemorar anos e anos de vitória da ação de Deus por nosso meio aqui nesse lugar. Queremos entender que Deus fez surgir essa igreja aqui com 19 anos de um trabalho árduo de plantação, para depois chegar o momento de organização e nós comemorarmos 52 anos de caminhada organizada. A igreja precisa estar de olho nessas 4 coisas que são fundamentos para que uma igreja se mantenha sadia, saudável e cresça, tanto espiritualmente como cresça se multiplicando. Uma igreja que tem zelo, desejo de aprender a palavra de Deus. Esse é o primeiro fundamento. Pastor não existe para estar aqui entretendo pessoas. Pastor existe para pregar a palavra com clareza, com fidelidade, com simplicidade e ajudar os crentes a colocarem isso na vida prática deles, para que eles possam crescer em maturidade, para que eles possam crescer em santificação, para que eles possam crescer em compromisso, em utilidade nas mãos de Deus. Nenhum de nós foi salvo apenas para frequentar a igreja. Nós somos salvos por Deus para ser usados como instrumento dele, para a glória dele e para a salvação de outras vidas. E para isso nós precisamos vencer a natureza pecaminosa que tenazmente nos assedia. Para isso a gente precisa crescer em santificação, na dependência do Espírito Santo. Eu preciso da palavra de Deus para esse crescimento. Eu preciso da comunhão com os meus irmãos para dividir o peso nesse crescimento. Eu preciso do culto para que Deus me renove, fale ao meu coração, me desafie e me consagre. Eu preciso de viver uma vida de oração aos pés do Senhor. São 4 fundamentos que a igreja não pode abrir mão, que o crente não pode abrir mão. Perseverar, ser contínuo e assíduo no fundamento bíblico, no fundamento da comunhão dos santos, no fundamento do culto solene a Deus, no fundamento de uma vida de oração. Precisamos manter isso, meus irmãos, para sermos um povo abençoado por Deus, uma igreja saudável, uma igreja operante, uma igreja que faz diferença no lugar onde ela está plantada. É assim que a igreja de Jerusalém é apresentada. Mas além de ser uma igreja que perseverava, temor. E essa palavra temor aqui não significa ter medo, mas significa respeitar, obedecer, honrar, levar em conta, levar em
consideração. Era uma igreja que levava Deus em consideração. Era uma igreja que temia ao Senhor. Era uma igreja que honrava o Senhor. A razão aparente era a presença de Deus no meio deles, ou a consciência dessa presença no meio deles. Deus permitiu que ocorressem prodígios e sinais, ou seja, milagres, curas, expulsão de demônios. Aqueles não eram milagres programados como nós vemos hoje. A igreja não programava isso, mas Deus, de forma sobrenatural, os realizava através dos apóstolos. Por intermédio dos apóstolos, sinais e prodígios eram feitos. E isso marcava a consciência da igreja da presença de Deus. Deus estava ali. E eles viam isso. E eles temiam isso. A igreja tinha plena consciência que estava nas mãos de Deus realizar ou não esses sinais. Não eram os apóstolos que tinham poder, mas era Deus que manifestava a sua presença no meio deles. Tais sinais serviam tremendamente para marcar a presença de Deus no meio da igreja, bem como para o crescimento da igreja de Jerusalém. Pois o texto nos diz, no capítulo 4, no verso 32, que são esses sinais que impunham temor e muitas pessoas se convertiam a esse Deus. Veja o verso 32 do capítulo 4 aqui de Atos, diz lá o texto: Deus ressuscitou este Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Né? É o capítulo 2. Capítulo 4 diz assim no verso 32, da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, diz o texto. Então havia esse temor no coração deles e por isso eles praticavam essas coisas. Eles abriam mão das coisas porque sentiam Deus presente. Mas não era só por causa dos sinais e prodígios que eram realizados no meio deles, mas a presença de Deus era também recebida ou percebida pela maneira como Deus tratava o pecado no meio da igreja. Por exemplo, quando Deus disciplinou Ananias e Safira, de forma tão assombrosa, que sobreveio grande temor a toda a igreja, diz o capítulo 5, verso 11. Temor veio à igreja por ver Deus agir, disciplinando as intenções do coração. A presença de Deus trazia essa consciência a eles. Vejam, venha ver comigo aqui Atos capítulo 5. O que aconteceu em Atos capítulo 5? No final do capítulo 4, um homem, um obreiro, um dos pastores chamado Barnabé, era um levita, natural de Chipre. E porque viu alguns irmãos passarem necessidades na igreja, ele vendeu uma propriedade que tinha e deu dinheiro aos apóstolos para suprir a necessidade daqueles irmãos. Veja, se você ler só isso aqui, você vai pensar em boas obras. Mas se você entender o que é um levita no Novo Testamento, no Antigo Testamento e Novo Testamento, você vai saber que um levita, a tribo de Levi, foi uma daquelas 12 tribos que não recebeu nenhuma herança de Deus, quando as terras foram divididas. As outras 11 tribos receberam partes da terra de Canaã, mas os levitas não receberam nada, porque Deus disse: essa tribo vai ser separada para o culto a Deus. Daqui vão sair os cantores, daqui vão sair os porteiros, daqui vão sair os sacerdotes. E essa tribo era consagrada exclusivamente às coisas de Deus. Então ela não plantava, ela não criava, ela não tinha sustento. Daí você vai ver Deus no Antigo Testamento dizer que as demais tribos de Israel, as 11 tribos que receberam herança e terras, deveriam cultivar, plantar, criar, e o fruto do seu trabalho, a 10ª parte, deveria ser consagrada no templo para o sustento dos levitas. Então, levita era alguém que não tinha posses nem propriedade. Barnabé era um levita. Provavelmente, ele deve ter ganho um pedaço de chão, um pedaço de terra de alguém, como uma oferta para ele. E aquilo ali certamente seria a aposentadoria de Barnabé. Quando ficasse já velho, arrendava aquela terra para plantar, para criar e recebia algum sustento dali.
E o que impressionou a igreja foi que um homem que só tinha isso para sobreviver na sua velhice, abriu mão disso por ver a necessidade dos irmãos. E vendeu o seu campo e entregou o dinheiro nas mãos dos apóstolos. E essa atitude de despreendimento de Barnabé causou uma impressão no casal abonado e rico da igreja ali em Jerusalém, Ananias e Safira. Tinham posse, tinham propriedades, e ficaram tão entusiasmados com o testemunho de Barnabé que disseram: rapaz, vamos fazer uma coisa parecida para que as pessoas nos admirem como a gente está admirando o Barnabé. E eles venderam uma propriedade que tinham. Combinaram dar a metade do preço aos apóstolos. E a outra metade, eu digo assim, foram no banco para fazer aplicação, investimento, no fundo. Chega Ananias na igreja trazendo uma oferta para Pedro, e Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, disse a Ananias: por que você deixou que Satanás colocasse isso no teu coração? Vendendo, porventura o dinheiro não seria teu? E se você não vendesse também, a propriedade não seria tua? Ninguém te obrigou a isso. Mas por que você deixou que Satanás colocasse esse intento no coração? Você não está enganando a homens, mas a Deus. E quando Pedro fala isso, Ananias cai ali morto. E todos veem aquilo. Vejam, irmãos, se Deus fosse agir assim, comumente, normalmente, talvez a mais da metade da gente não estava aqui. Porque, olha, é um pecado que está presente no nosso coração. O que ele quis fazer? Ele queria o louvor das pessoas. Ele queria o aplauso das pessoas. Ele queria o reconhecimento das pessoas. E muitas vezes o nosso coração é tomado por isso. Venderam a propriedade por, sei lá, 20 mil reais e disseram: ó, a gente só vendeu por 10. Toma aqui os 10 que a gente vendeu. E Pedro disse: Ananias, você não precisava fazer isso. Ninguém te obrigou a fazer isso. Se você vendesse por 20 e dissesse: Pedro, a gente quer dar 10 de oferta para suprir os irmãos, isso era bem-vindo. Mas você está tentando mentir a quem? E Ananias caiu morto. Vieram os diáconos, os jovens, e levaram o corpo dele. Aí, de repente, um pouco tempo depois, entra a Safira. E Pedro olha assim, aí Pedro ali foi perspicaz. Chegou: Safira, vem cá. Vocês venderam aquele terreno por tanto? E ela disse: sim, por tanto. E Pedro disse: por que você entrou em acordo com o teu marido? Para enganar o Espírito de Deus. Eis aí os pés daqueles que levaram o teu marido, eles vão te levar também. E ela caiu morta. A Bíblia diz que esse acontecimento gerou no coração de toda a igreja temor. Por quê? Porque eles viram que Deus estava presente e que Deus conhece o nosso coração. Meus irmãos, em nome de Jesus, se tem uma coisa que precisa marcar a nossa vida enquanto igreja, é não perder esse temor. Eu sou pastor há 37 anos. E todas as vezes que a gente vem subir no púlpito para trazer a palavra de Deus, a gente fica com o nosso estômago embrulhado, com o nervosismo que nos toma. E quando um pastor jovem vem falar: pastor, o que a gente faz com isso? Estou muito nervoso. Eu digo: nunca perca isso. Nunca perca isso. Porque senão você vai tratar as coisas de Deus como coisas comuns. Tema o Senhor. Meus irmãos, quando você vier ao culto, e a gente faz isso todos os domingos, as reuniões, e a gente às vezes coloca no automático, isso se torna uma coisa comum, cai na vala comum. Meus irmãos, por favor, em nome de Jesus, resgatem a consciência do que significa esse momento aqui diante de Deus. Nós não estamos aqui diante das pessoas, diante dos homens somente. Estamos aqui diante de Deus. Não perca o temor a Deus. Você sabe por que a nossa ordem litúrgica tem um primeiro momento de adoração? É porque nós queremos chamar a atenção das pessoas para que elas tenham consciência de diante de quem elas estão. Estamos aqui diante de Deus.
E nós não podemos perder essa consciência. Foi Ele, o Deus da glória, o Deus eterno que nos convidou a estar na sua presença. E isso é um privilégio muito grande, irmãos. Não perca isso de mente. Não venha para a igreja de qualquer jeito. Não venha para a igreja desanimado só porque eu tenho que ir. Eu vou me encontrar com Deus. Eu vou poder gozar a presença de Deus. Ele me dá um pequeno colher de chá do que vai ser a eternidade em glória na sua presença. Não perca isso, meu irmão. E aí, depois que nós apresentamos e trazemos às pessoas a consciência de diante de quem eles estão, aí tem um momento de contrição. Para que a gente não esqueça de quem nós somos. Somos pecadores, indignos, inadequados para estar na presença de um Deus que é santo. Essa é a consciência de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor face a face. E eu disse, estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Tomado de consciência da pecaminosidade que era o nosso coração diante de um Deus santo, estamos perdidos. E é exatamente essa consciência de contrição, de análise, de exame do coração, que nos leva a confessar os nossos pecados a Deus e a confiar que Deus providenciou perdão naquela cruz, quando derramou o sangue do seu Filho por nós. E é por isso que nós podemos estar na presença desse Deus que é santo, por causa de Cristo, porque Ele pagou o preço da minha culpa e do meu pecado. Não perca isso de consciência. Senhor, muito obrigado, porque mesmo sendo eu um pecador miserável, eu sou redimido, lavado pelo sangue de Jesus e posso gozar da tua presença. É por isso que nós cantamos louvores, é por isso que nós exaltamos a Deus, é por isso que nós dedicamos a nossa vida, os nossos dízimos e ofertas como sinal da nossa dependência desse Deus. E é só nesse momento que Deus, em se alegrar, se agradar do coração do povo, Ele fala pela pregação e exposição da palavra dele. É isso que é a dinâmica de um culto. Na presença de Deus, eles tinham consciência disso, por isso em cada alma havia temor. Eles sabiam diante de quem eles estavam, pela presença de Deus, pela consciência dessa presença, operando sinais e prodígios e correção e disciplina. Eles tinham consciência disso. E eu pergunto, será que nós temos essa consciência de que nos nossos cultos estamos diante desse Deus da glória? E que precisamos derramar o nosso coração, reparar a nossa vida, confessar os nossos pecados e tomar decisões de viver uma vida consagrada a Deus? Provérbios nos diz que aqueles que encobrem as suas transgressões, aqueles que escondem as suas transgressões, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará de Deus misericórdia. É uma oportunidade que nós temos. Mas além disso, além de ser uma igreja que perseverava nesses 4 fundamentos, além de ser uma igreja que tinha temor de Deus por saber da sua presença no meio deles, era uma igreja acolhedora, que amava uns aos outros, e isso precisa ser marca da igreja. O amor daqueles crentes era demonstrado de forma prática, não de boca. Veja o verso 44 de Atos capítulo 2, diz lá o texto, que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, ao ponto de venderem as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. É isso que diz o texto. Agora, a gente precisa entender isso, porque muita gente tem usado esse texto para pregar muitas loucuras aí. Mas a gente tem que entender, meus irmãos, Atos capítulo 2, eu já falei aqui para vocês, que vieram os judeus da dispersão de todos os lugares do mundo. Se você ler Atos 2, Lucas vai registrar. Medos, persas, elamitas, egípcios, vinham gente de todo mundo. Foram impactados pelo derramar do Espírito Santo e 3.000 pessoas se converteram. Nesses 3.000 que se converteram, havia judeus locais e havia os judeus da dispersão. Aqueles que se converteram a Cristo não voltaram para os seus países de origem, ficaram em Jerusalém. E até que eles pudessem ser recolocados no campo de trabalho,
Eles passaram alguma necessidade e os demais irmãos acolhiam eles em suas casas, dividiam o prato de comida e, quando estava a coisa apertada, vendiam as suas propriedades e bens para suprir a necessidade daqueles crentes em Cristo Jesus. Olha, entende que é muito difícil isso acontecer nos nossos dias, porque nós estamos distantes uns dos outros. Nós não temos comunhão, nós não sabemos a dor que o nosso irmão passa, as suas necessidades, suas lutas. Nós só nos vemos no domingo, ou talvez um dia ou dois na semana. Nós não nos conhecemos, eles se conheciam. Eles viviam em comunhão e se compadeciam uns dos outros. Por isso a atitude despreendida de abrir mão e dividir o prato. É isso, era uma igreja que mostrava acolhida, amava na prática, na vida comum uns com os outros. Vemos isso pelo acolhimento nas refeições, nas conversas, no compartilhar. Diz o verso 46 de Atos 2, que tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Também no sacrifício dos próprios bens, caso necessário, para socorrer aos irmãos necessitados. O verso 34 e 35 de Atos 4 repete isso, dá uma ênfase nisso de como a igreja vivia. Diz lá o capítulo 4 de Atos, verso 34, assim: não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme havia necessidade. E assim a igreja vivia. Eles viviam conforme o ensino de Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber, mas bem-aventurado é ter condições de socorrer do que está necessitado e precisar de socorro. Esse é o ensino bíblico. Muitas vezes Deus nos tem abençoado com recursos e nós prendemos isso para a gente. A gente fica egoísta e materialista e não pergunta a Deus por que Deus tem me abençoado financeiramente, por que Deus tem abençoado no meu comércio, nos meus negócios, porque Deus quer me usar como canal de bênção para abençoar outros que passam por dificuldade. Temos que entender o cristianismo de forma prática, meus irmãos. João escreve a sua primeira carta no capítulo 3, no verso 16 e verso 18, diz que se eu souber que meu irmão está passando necessidade e dizer para ele, vai em paz, como pode permanecer em mim o amor de Cristo? O cristianismo é desafiador, mas a gente só consegue experimentar isso quando vive em comunhão, em relacionamentos, em intimidade. É preciso entender exatamente isso, para que a gente não pegue esse texto e distorça esse texto e crie coisas que o texto não está dizendo. Irmãos ficaram em Jerusalém, passaram por dificuldades e agora os irmãos de Jerusalém que tinham condições socorreram, abraçaram, acolheram, dividiram com eles. E em último lugar, para a gente encerrar, era uma igreja cheia de alegria, uma igreja que perseverava na doutrina, na comunhão, no culto solene e nas orações. Era uma igreja que tinha consciência do temor a Deus, presente no meio deles em culto. Era uma igreja que acolhia e amava na prática. E era uma igreja cheia de alegria. Verso 46 e verso 47 nos diz que eles viviam dessa forma. Isso se refletia no tomar das refeições com alegria, diz o verso 46. Bem como no louvor contínuo ao Senhor, diz o verso 47, louvando a Deus. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, repartiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, e obtinham a simpatia de todo o povo, diz o texto da palavra do Senhor. Meus irmãos, que resultados podemos esperar de uma igreja com essas marcas e características? Que resultado a gente pode experimentar de uma igreja assim? Minha pergunta hermenêutica, quando a gente vai estudar a Bíblia, é o seguinte: por que o Espírito Santo inspirou Lucas a deixar registrado isso? O que é que ele quer nos ensinar? Como podemos aprender disso aqui? São as perguntas que precisamos fazer ao texto da palavra de Deus.
Porque há uma intenção do autor divino quando inspira o autor humano a deixar registrado isso. O que é que Deus quer nos ensinar? Qual o sentido do texto? Esse é o trabalho de um pastor para pregar e ensinar a igreja. E esse é um trabalho de todo cristão. Não é ler a Bíblia de forma aleatória e superficial. É fazer perguntas ao texto. Ó, Espírito Santo de Deus, o que que o Senhor queria deixar registrado para mim quando inspirou o autor humano a escrever isso? Qual o sentido do texto? Quais as lições para as nossas vidas? Toda pregação, todo estudo bíblico tem que objetivar essa compreensão, essas aplicações. Observa-se pela narrativa do texto os resultados decorrentes dessa maneira de vida da igreja em Jerusalém. Primeira coisa, a igreja caía na simpatia de todo o povo. Diz o verso 47, contando com a simpatia de todo o povo. A vida da igreja causava impressão nas pessoas, causava simpatia nas pessoas que viam a igreja. Eles até perseguiam a igreja, mas quando olhavam a vida da igreja, eles diziam, não é possível, tem alguma coisa diferente ali. E caíam na simpatia de todo o povo pela vida da igreja. Bem como gozava de grande admiração da população em geral. O povo tinha grande admiração por eles, diz o capítulo 5 de Atos, versículo 13. A igreja causava uma boa impressão. A igreja impactava o local onde ela estava, porque eles viam sinais de uma vida transformada. Não é possível, o mundo não vive isso, eles vivem isso. O que tem neles? Isso é exalar o bom perfume de Cristo. Deus quer usar a vida da igreja para impactar a vida de outras pessoas. Deus quer usar a sua vida no trabalho, na escola, para dizer o que você tem de diferente. A minha vida deve ser de forma tal que as pessoas queiram saber por quê. Né? Santifiquem a Cristo, diz Pedro, estando sempre preparado para responder a qualquer um que pedir razão da esperança que há em vocês. Vivam a vida de Cristo e vocês vão causar impacto no meio que vocês estão. Então a primeira coisa é essa, a igreja causava simpatia das pessoas e conquistava a admiração das pessoas. Em segundo lugar, a igreja se multiplicava e crescia em número diariamente. Enquanto a igreja perseverava nessas coisas básicas, nesses fundamentos, o Senhor lhes acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos, os que iam sendo alcançados. Verso 47b. Esse é o resultado natural de uma igreja que cresce espiritualmente, que cresce em qualidade de vida. Ela se multiplica, Deus acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Não é esforço nenhum da igreja. Você nunca viu uma árvore sadia fazer nenhum esforço para produzir fruto. É assim com a igreja. Se ela está saudável, ela vai se multiplicar. Deus vai acrescentar dia a dia os que iam sendo salvos. No verso 4 do capítulo 4, diz que muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número para quase 5.000 pessoas. Capítulo 5, verso 14, diz que aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. E o capítulo 6, verso 7, diz que a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava, ou se multiplicava. Esse é o resultado natural de uma igreja que busca essas características, que persevera nisso, que tem temor a Deus, que não perde esse temor. Uma igreja que ama, que acolhe, que vive em comunhão. E uma igreja que expressa isso em culto, em alegria, em louvor a Deus. Deixe-me trazer aqui 4 aplicações práticas para a gente encerrar. Eu já me demorei muito tempo aqui. Algumas implicações práticas para essa igreja. Para a nossa igreja hoje. Se quisermos crescer para a glória de Deus e nos tornarmos cada vez mais uma igreja saudável e frutífera, devemos observar o seguinte, irmãos, daquilo que nós aprendemos aqui. Persevere. Conselho da igreja, pastores da igreja, perseverem
Insistam. Não abram mão disso. Não se deixem encantar por propostas contemporâneas. A palavra de Deus é o caminho, ela me mostra o caminho. Perseverem, sejam assíduos, sejam contínuos na sã doutrina, na exposição fiel da palavra de Deus, nas orações, numa vida de oração, numa vida de adoração em culto, numa vida de comunhão dos santos, em pequenos grupos de pastoreio, onde a gente vive esse relacionamento estreito e cristão. Então, perseverem nesses fundamentos. Orem a Deus por um despertamento espiritual. Peça a Deus, Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor. Faze-a conhecida nos nossos dias. Manifesta a tua glória. Deus não fez surgir essa igreja aqui por acaso. Ele tem um propósito, ele quer honrar a Deus, ele quer glorificar o seu nome aqui nesse lugar. Ore a Deus por isso. Senhor, nos use como instrumento para a tua glória, para que esses povos aqui conheçam o Senhor, para que essa nossa Olinda perdida conheça o Senhor e a sua graça. Então ore, irmãos, ore a Deus por um despertamento espiritual. Em terceiro lugar, tema ao Senhor. Em nossos cultos, alimentar a consciência da presença santa de Deus em nosso meio. E isso vai nos levar a viver uma vida mais pura, mais santa, abandonando o pecado, os pecados que são conhecidos. Isso vai nos dar graça para que a gente possa viver uma vida que glorifique ao Senhor. E em quarto e último lugar, amar os nossos irmãos e ser uma igreja acolhedora. Amar não de boca, mas em atos de sacrifício, até dos nossos bens, caso seja necessário. Por amor aos irmãos, por amor ao reino. Que Deus nos visite com o seu Espírito nesses dias, irmãos. Que Ele abençoe a igreja presbiteriana aqui em Peixinhos. Que Ele abençoe o seu pastor. Que Ele abençoe esse conselho. Que Ele abençoe os oficiais. Que Ele abençoe cada um de vocês, para que vivamos uma vida para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento agora. Nos colocar diante dEle. Queria pedir ao pastor Arthur para nos conduzir a Deus nesse momento.